Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de resolução de exercícios para peças fracionadas. Agora nós vamos resolver exercício para chapas simples parafusadas, tá? O enunciado nos traz as seguintes informações. Que nós devemos considerar uma chapa de meia polegada por 5 polegadas, ou seja, 1,27 por 12,7 centímetros de aço A36, que é a nomenclatura da STM, trazendo então para a nomenclatura da BNT MR250, que é solicitada a tração conforme a figura que está aqui descrita, tá? Representada. Ela está conectada a uma chapa gusete por 4 parafusos de diâmetro de 5/8 de polegada, tá? Ou 15,875 milímetros. Pede para a gente determinar, então, o esforço de tração resistente pelo método dos estados limites, certo? Então, a nossa representação é essa. A primeira coisa que a gente faz é, para o cálculo da área efetiva, seria determinar as linhas de ruptura, né? Para a gente ter qual seria o caminhamento mais suscetível à ruptura. Então, nesse caso, eu defini duas linhas de ruptura. A linha 1, com um trecho em diagonal, e a linha 2, com somente vertical. Consequentemente, percebe-se que a linha 2 é a menor distância a ser percorrida, né? Nessa barra, e que causará, então, consequentemente, a nossa menor comprimento de resistência, né? Nossa linha suscetível à ruptura. Então, por isso, a gente vai utilizar essa linha aqui para definir a área efetiva, tá? Então, essas são as informações com relação ao parafuso, que ele tem 15,88 milímetros, arredondando, né? A chapa também é uma chapa de 1,27 por 12,7 milímetros. E aqui nós temos centímetros, perdão. Nós temos a representação de um corte, justamente da chapa apenas, não do gusete, tá? Da parte dos dois parafusos que nós iremos analisar, mostrando que o diâmetro do furo do parafuso será igual a 15,88 mais a folga especificada conforme a gente viu na nossa aula de conceitos. Então, primeiro, antes de nós calcularmos os nossos estados limites, a gente precisa definir os parâmetros necessários para preencher, né, para completar nossas equações. Primeiro, então, seria o cálculo da área bruta. A área bruta é a largura, aqui é o nosso Bzinho aqui, certo? Vezes a espessura. Então, nosso B é de 12,7 vezes a nossa espessura de 1,27 centímetros. Então, nossa área vai ser em centímetros quadrados. 12,7 vezes 1,27, 16,13 centímetros ao quadrado. Próximo passo, pessoal, é determinar, então, o diâmetro do furo. Então, a gente vai tomar como o diâmetro base, que é aquele que nos foi dado de 15,88, né? Mais 1,5. Por quê? Nós vimos lá na nossa aula de conceitos que tem uma tabelinha que define alguns diâmetros base e qual seria o cálculo para a gente definir o diâmetro do furo. Então, como nós temos que o nosso diâmetro base é menor do que 24, então nós vamos somente acrescentar 1,5 aqui para obter o nosso valor. Então, 15,88 mais 1,5, 17,38 milímetros. E depois de nós definirmos o diâmetro do furo, a gente consegue, então, determinar o efetivo que a gente realmente precisa. Então, 17,38 mais os 2 milímetros, que são a folga necessária. 19,38 milímetros, ok?
nós vamos fazer o que agora? Definir a área efetiva. Então, a área efetiva, ela é dada pelo comprimento da linha de ruptura crítica, né? A linha de ruptura crítica vezes a espessura da nossa chapa, que nós estamos analisando. Como nós já definimos que o nosso comprimento, nossa linha de ruptura crítica é a linha 2, passando por 2 furos, nós vamos definir, então, qual seria esse comprimento. Bom, então, B de 12,7, que tá aqui, menos os 2 diâmetros que a gente acabou de calcular de 19,38, para nos dar o comprimento da linha crítica. Então, B de 12,7 centímetros, menos, dividido por 10, 2 vezes, aqui é um colchete, parênteses, 2 vezes 1,94. Vou arredondar esse 3 aqui para 4. 1,94 centímetros, tá? Que aqui estava em milímetros, vezes a espessura de 1,27. Isso será igual, vamos lá, primeiro parênteses, 12,7 vezes 2 vezes 1,94 vezes 1,27. É igual a 62. Não, eu errei. Ah, que não é, que é menos. 11,20. Conseguiram ver? Botei errado ali no sinal. 11,20 centímetros quadrados. Então, a gente já definiu todos os parâmetros, exceto um, que é o coeficiente de redução CT. Então, para o CT, pessoal, nós vamos considerar ele igual a 1. Porque a gente vai considerar que todos os elementos da seção estão transmitindo os esforços, tá bom? Então, 1, que é o que está acontecendo aqui, no nosso caso. Então, a definição é porque, considerando, só para todos os elementos transmitindo os esforços. Feito isso, a gente pode, então, agora calcular nossos esforços de tração resistente de cálculo através dos estados limites. Então, nós vamos utilizar apenas as equações que consideram escoamento da seção bruta e a ruptura da seção líquida, tá? Então, o MR250, ele tem como FY 250 megapascal e como FU 400 megapascal. Então, isso aqui é igual a... Opa, bati o cabo no cabo. Pronto. A 25 quilonewtons por centímetro quadrado e a 40 por centímetro quadrado. Ok? Então, substituindo. A1 e deixa eu pegar aqui a nossa tabelinha rapidamente da norma, a tabela A3, né? Para definição dos nossos fatores de ponderação, coeficientes de ponderação, né, das resistências, com base na tabela 3. Então, nós vamos considerar esforço normal, tá? Então, vai ser para A1, 1,10 e para A2, gama A2, tá, pessoal? 1,35. 1,1 e 1,35. A G será igual a 16,13 vezes 25 dividido por 1,1, que será igual... Ai, desculpa.
16,13 vezes 25 dividido por 1,1, 366,59. Quilonewtons, tá? Porque aqui corta os centímetros quadrados de cada equação, sobra só o quilonewton e o 1,1 é admissional. Segunda equação, CT é igual a 1, vezes nossa área líquida efetiva de 11,20, 11,2, vezes a resistência, tensão de resistência à ruptura, ou tensão última de 40, por 1,35. Isso será igual, por mais que a gente saiba que qualquer coisa às vezes não é ela mesma, vamos lá, né? Vamos colocar na equação. Dividido por 1,35. 331,85, pessoal. É o valor 331,85 quilonewtons. Que valor que a gente adota para cálculo? Sempre o menor, pessoal. Por quê? Esse aqui, por exemplo, se a gente estivesse considerando para dimensionamento, esse aqui já foi superado. Tipo, esse aqui supera esse, então eu já estaria colocando minha... Opa, nossa, nem mostrei o cálculo, tá aqui. Perdão, pessoal. Eu já superei. Então, quer dizer que eu já estou numa situação de ruptura da minha seção. Então, por isso que esse aqui é o valor que a gente utiliza como limitador de resistência do elemento, tá? Então, o resultado final é 331,85. Ok? Quaisquer dúvidas, fico à disposição. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!